Você está procurando um painel de controle para adicionar na sua hospedagem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o CyberPanel, que é uma alternativa de código aberto. E o vídeo de hoje só está sendo possível graças ao apoio da Hostinger. Inclusive você consegue utilizar o CyberPanel em qualquer um dos planos de servidor VPS deles. E se você utilizar o cupom DIALINUX, você consegue ainda mais desconto. Então clica no primeiro link aqui na descrição para dar uma conferida. Primeiramente, vamos entender o que é o CyberPanel. Basicamente, esse aqui é um painel de controle visual que você consegue adicionar na sua hospedagem para você conseguir controlar diversos aspectos dela de maneira gráfica diretamente do navegador. Esse painel de controle ele não substitui o acesso via terminal na sua hospedagem. Então, se você prefere acessar via terminal ou você precisa para alguma funcionalidade muito específica, você consegue utilizar ao mesmo tempo. Mas o painel de controle ele é muito bom que ele dá acesso a algumas funcionalidades de maneira visual e muito mais fácil. Você consegue simplesmente entrando no seu painel de controle ver o uso de CPU, de RAM e de disco sem precisar passar nenhum comando. E uma das principais vantagens do CyberPanel especificamente é que ele é de código aberto. Então você tem a plena certeza do que você está colocando na sua hospedagem, você consegue analisar todo o código, inclusive você consegue ajudar no desenvolvimento desse código. No site do CyberPanel tem todo um tutorial mostrando como você consegue instalar ele no seu próprio servidor. Só que aqui no caso, como a gente está usando da Hostinger, é muito mais simples. É só você contratar o seu servidor de VPS e na hora que você for fazer a configuração, a Hostinger vai perguntar se você quer simplesmente o seu sistema operacional zerado ou se você quer instalar ele já com o CyberPanel. Então com poucos cliques você já vai ter a sua VPS toda configurada e com o CyberPanel completamente instalado. Depois que você configurar sua VPS, você vai ter um endereço de IP, o login e a senha do seu painel. Assim que você logar, você vai cair nessa tela aqui do CyberPanel. Essa tela aqui ela já mostra várias coisas que a gente consegue fazer dentro do CyberPanel. Aqui na direita ele já mostra de maneira rápida quais são os recursos da minha máquina. Aqui mostra que eu estou utilizando só 2% da CPU, 13% da minha RAM e 12% do meu disco. Então se o seu servidor começar a ficar lento do nada, você consegue ver aqui se ele está batendo muito uso de CPU, de RAM, ou se tem algum processo escrevendo muito no disco. E aí você consegue resolver esse problema. Aqui na esquerda dá para ver tudo que a gente consegue fazer com o CyberPanel. Aqui a gente consegue acessar a dashboard, que é essa tela inicial. A gente consegue ver o gerenciamento de versão para poder atualizar o próprio CyberPanel. A gente tem aqui uma área de design, então se você não gosta desse layout padrão, você consegue vir aqui, você consegue selecionar qualquer um dos temas que já vem por padrão, e inclusive você consegue utilizar CSS customizado para poder modificar esse painel. Se você quiser, por exemplo, só mudar a cor de fundo, ou mudar a fonte, por exemplo, você consegue fazer por aqui. Aqui, por exemplo, eu posso vir nesse CyberPanel VJ Theme Dark, dar um Save Changes, e a gente consegue ver aqui que ele já mudou toda a cor do CyberPanel. Eu voltei aqui para o tema padrão para a gente continuar vendo as outras funcionalidades. Depois, a gente tem o menu de usuários. Vamos criar aqui um novo usuário para a gente ver o que dá para fazer. Aqui, basicamente, você tem 3 níveis de usuários: Admin ou Root, Reseller e User. Enquanto o Admin é o usuário que a gente tem aqui agora, que a gente tem acesso a todas as funcionalidades, o User é o que tem o acesso mais limitado. Depois a gente tem um menu de WordPress. Aqui você consegue fazer deploy de um WordPress, você consegue listar todas as instalações que você tem por aqui, você consegue configurar plugins, restaurar backups e fazer backups remotos. Depois a gente tem essa opção de websites aqui. Então dentro de um único painel do CyberPanel, você consegue ter vários sites completamente diferentes. Inclusive aquele nível de usuário de reseller é justamente por causa disso. Você consegue ter vários sites diferentes e revender pedaços dentro do seu VPS para outros clientes. Por exemplo, você pode ter uma agência de publicidade e cada um de seus clientes ter um site aqui dentro do seu painel. Aqui na hora de criar um website, você tem algumas opções para selecionar. Primeiro você seleciona quais são os pacotes, só tem um pacote padrão aqui, então a gente tem que escolher ele. Depois a gente seleciona quem é o dono desse site, então se você tiver vários usuários, você consegue definir que cada site é de um dono. Aqui no caso também a gente só tem o usuário admin, então a gente só tem esse para escolher. Depois tem um domínio de testes, que como não está configurado, ele dá essa mensagem de erro falando que a gente precisa configurar essa funcionalidade antes de utilizar. Mas basicamente essa funcionalidade de domínio de teste permite que você já publique o seu site e faça todas as alterações
antes mesmo de você mudar o DNS do seu domínio para esse servidor novo. Então aqui é muito legal que você já consegue ir instalando o WordPress, instalando os plugins, fazendo todos os backups necessários, ajustar tudo bonitinho e só depois você aponta o novo DNS, porque assim os usuários eles não vão acessar o seu site e cair num site que está todo em construção ainda, né? Depois você pode definir qual é o e-mail desse site, qual é a versão do PHP, tem desde a versão PHP 5.3 até a versão 8.1. A versão do PHP depende muito do que você vai instalar, mas por via das regras evita ir nas versões muito antigas. Fica mais nas versões mais novas, que é mais seguro, né? Depois tem algumas funcionalidades adicionais que você pode colocar em cada website. Pode colocar suporte para SSL, DKIM, OpenBaseDir e um domínio de e-mail. Depois, aqui na esquerda, a gente tem uma opção de packages, que é basicamente esse pacote aqui que a gente teve que selecionar na hora de criar um site. Aqui que a gente consegue criar esses pacotes. Esses pacotes, eles basicamente definem os recursos do seu servidor para cada website. Então, se você quiser que alguns websites tenham acesso ilimitado e outros tenham um acesso um pouco mais restrito, você consegue definir vários pacotes diferentes. Aqui a gente consegue ver que a gente consegue colocar um nome para cada pacote, a gente consegue definir quantos domínios cada pacote vai utilizar, quanto de espaço em disco ele vai ter disponível, o quanto de largura de banda ele vai ter disponível, quantas contas de FTP, quantas bases de dados e quantos e-mails cada um deles vai ter. Depois, voltando aqui na esquerda, a gente tem mais algumas opções que é o padrão basicamente em servidores. A gente tem opções aqui de banco de dados, onde a gente consegue criar vários bancos de dados, deletar, listar eles e acessar o PHPMyAdmin. A gente consegue ver as configurações aqui de DNS, você consegue criar um name server, definir um name server padrão, você consegue criar uma zona de DNS, deletar uma zona, você consegue adicionar ou remover records e você consegue inclusive ter uma integração com o Cloudflare. Aqui na opção da Cloudflare a gente consegue ver que na realidade é bem simples. Você simplesmente tem que adicionar o seu e-mail da Cloudflare, o seu token de API e depois você aqui vai escolher se você quer sincronizar esses dados com a Cloudflare. Então você consegue colocar como habilitado ou desabilitado. E é só isso. Voltando aqui para a esquerda, a gente tem a opção de e-mail, então a gente consegue criar vários e-mails para cada um desses websites, a gente consegue criar, listar, deletar os e-mails, fazer forwarding de e-mail, a gente consegue mudar as senhas, dá para fazer de tudo aqui basicamente. Você tem acesso via FTP, você tem opções aqui de backups, então você consegue criar backups dos sites para ter a garantia que se der algum problema, por exemplo, na hora de um update, você tem os backups salvos aqui. Você consegue fazer backups incrementais, então ao invés de você fazer vários backups fechados do seu servidor completo, você consegue fazer um backup incremental. Isso aqui é muito legal, principalmente se o seu servidor, por exemplo, tem 50, 100 GB de dados. Então aí fica um pouco difícil você fazer vários backups fechados, né? Então um backup incremental ele vai ajudar nessa hora. E por último você tem aqui a opção de SSL, onde você consegue gerenciar o SSL de todos os seus sites. Depois você tem aqui algumas opções para gerenciar o seu servidor. Você consegue acessar todos os arquivos de root por aqui por uma interface gráfica, sem você precisar ficar entrando no terminal, fazendo tudo isso na mão. Então se você prefere por aqui e acha que é mais rápido via uma interface gráfica, você consegue fazer isso dentro do Cyberpanel. Você tem uma opção aqui de Cloud Linux, então você consegue criar pacotes, listar esses pacotes, você consegue gerenciar tudo por aqui. Depois você tem essa opção aqui de containerização, uma palavra bem difícil inclusive. Você consegue criar limites aqui. Depois você tem essa opção aqui para gerenciar o Docker. Basicamente é uma das opções mais poderosas que você tem aqui. Basicamente qualquer coisa que tiver disponível via Docker, e é claro que o seu servidor tem os requisitos mínimos para poder instalar, você vai conseguir utilizar por aqui. Você consegue gerenciar suas imagens, os containers e criar novos containers. Então você consegue por aqui instalar o WordPress, você consegue instalar um Ghost, por exemplo, dá para instalar uma instância do Mastodon, você consegue instalar basicamente qualquer coisa que esteja disponível em Docker. Depois você tem algumas opções aqui para gerenciar mais a fundo o seu servidor. Tem essa opção de tuning, onde você consegue gerenciar melhor o seu PHP e o Lightspeed, você consegue ver o status do servidor, você consegue editar os PHP configs, você consegue instalar extensões do PHP, você consegue acessar os logs do seu servidor, você tem várias opções aqui de segurança, de firewall, de SSH, você tem CSF, você tem muita coisa aqui.
você tem configurações aqui de e-mail, você tem como gerenciar serviços também, e você por último aqui tem alguns plugins, você consegue ver todos os plugins que estão instalados no seu CyberPanel. Como você pode ver, o CyberPanel é uma ferramenta muito poderosa e dá para aproveitar demais o seu servidor utilizando ele. E se você agora quiser aprender a fazer o seu próprio site, é só você clicar nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá.